A paz do Senhor, meus irmãos, que a paz de Deus enche o seu coração, o coração da sua família. Olha, eu tenho uma reflexão da palavra de Deus e queria compartilhar com vocês um assunto que Deus coloca no meu coração sobre rebelião. Rebelião, isso mesmo. Rebelião consiste no ato da pessoa se revoltar, se rebelar contra a ordem superior, seja ela vindo de Deus ou de autoridades que Deus constitui na terra, tá bom? Então, rebelião constitui-se o ato de rebelar-se, se opor, né? Se revoltar contra a autoridade constituída por Deus, né? Gostaria de ler um texto na palavra do Senhor, que está aqui no capítulo 15 do primeiro livro de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e o 23. Olha o que diz a palavra de Deus. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a sua palavra, a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Meus irmãos, esse texto está falando aqui do rei Saul, o grande rei de Israel, porém um rei que começou a entrar pelo caminho errado. O caminho errado. No capítulo 13, nós vamos encontrar Saul oferecendo sacrifício por causa de um atraso, aos seus olhos, um atraso do profeta Samuel. Samuel havia, digamos, nos olhos de Saul, demorado chegar. Então ele, segundo ele, viu o povo disperso e ele vai o que agora? Vai oferecer sacrifício ao Senhor, como se isso fosse uma tarefa dele. Ele era rei, ele não era sacerdote, ele não era homem de Deus para isso, para oferecer sacrifício. E Deus repugnou isso, essa atitude de Saul. Mas como se não bastasse, a Bíblia nos mostra que Saul começou a se revoltar contra as coisas do próprio Deus, a rebelar-se contra Deus. Né? E a Bíblia diz que a rebelião, a Bíblia, o Senhor diz aqui na sua palavra, que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. O que me chama a atenção, meus irmãos, é hoje muitos crentes estão envolvidos direta ou indiretamente com rebelião e achando que estão adorando a Deus, achando que estão adorando ao Senhor. Vejam bem, eu não tenho nenhum problema, meus irmãos, eu costumo dizer que é melhor que se abra uma igreja numa cidade, que se abra uma igreja num bairro, do que abrir digamos, uma outra coisa que venha fazer a obra, fazer os gostos de Satanás, agradar ao diabo, agradar a carne. Então, qualquer obra que seja de Deus, ela sendo aberta, que seja para a glória do nome do Senhor, ela é motivo de honra, de louvor, né? Nós não estamos aqui condenando nenhuma igreja que se abre, não, pelo contrário. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção, você que me assiste, que acompanha o nosso canal, você que acompanha os nossos vídeos, olha, eu quero chamar a sua atenção. Se a Bíblia diz que a rebelião é como o pecado da feitiçaria, tá certo? Então, cometer esse tipo de pecado é como ser um praticante da feitiçaria, conforme nos diz a palavra de Deus. O que eu vejo hoje, meus irmãos, eu vejo muitos crentes até se associando com aqueles que promovem escândalo, com aqueles que promovem a rebelião. Por exemplo, é muito comum numa igreja que você tem 300, 400 membros, ou até menos ou mais, a quantidade não define isso. É muito comum você vê algumas pessoas insatisfeitas.
Uns insatisfeitos com o pastor, outros insatisfeitos com o obreiro. Se o pastor pega um determinado irmão e coloca ele no púlpito e vai fazer a obra, dá um cargo a ele, coloca ele numa congregação, às vezes gera um certo ciúme, um certo desconforto, uma certa inveja no coração de alguém. Então, por isso, se torna motivo de alguém achar que pode sair da igreja por causa disso. Outros, por causa de pecado mesmo. Tem uns que saem da igreja porque pecam, adulteram, cometem pecado fora da Bíblia, fora do padrão que a Bíblia exige, não vivem uma vida de santidade, vivem uma vida totalmente desregrada com a palavra de Deus, não tem nenhum compromisso com a santidade, não tem nenhum compromisso com a palavra do Senhor, aí peca, vive uma vida conjugal atrapalhada, um terceiro relacionamento, segundo relacionamento, aí vive no pecado. A igreja, nas suas normas bíblicas, doutrinas bíblicas e costumes, não tolera, disciplina essa pessoa. O que é que acontece? A pessoa sai da igreja. Uns saem desse jeito, né? Outros simplesmente arrumam um título, seja ele de diácono, de presbítero, de evangelista, de pastor, de missionário, aí chega na igreja e quer ser recebido como ele recebeu esse título, sabe lá Deus aonde, e chega, não quer esperar um tempo de recomendação, de reconhecimento, para ser visto, ser conhecido, ser valorizado naquilo que ele é. Aí simplesmente se aborrece, chuta o balde, briga com um, briga com outro, sai e vai para outro lugar. Tudo bem, quer ir, vá, mas lembre-se de uma coisa: essas pessoas não são credenciadas por Deus para abrir igreja. Essas pessoas não têm credencial de Deus para ser pastor, para ser líder, para ser missionário ou missionária, para ser nem sequer um ajudante oficial da obra de Deus. Por quê? Porque ele está em pecado. E por estar em pecado, ele está indo de encontro à verdade da palavra de Deus, que não aceita essa rebelião, né? Vemos muitos crentes hoje, meus irmãos, que faltam até os cultos na sua igreja, para ir a uma determinada cidade, um determinado lugar, comungar com um grupo rebelde, que brigou com o pastor, que não aceitou a disciplina que o pastor impôs, por causa dos seus erros, por causa dos seus costumes, que queria ditar as regras e o pastor não aceitou. Porque tem muita gente assim, que quer ditar as regras da igreja. Não, você não pode ditar regra na igreja, que tem um pastor que Deus confiou àquela igreja tem um líder. Olha o caso de Saul queria oferecer sacrifício ao Senhor, mas não era cabível a ele, era cabível a Samuel. Para cada pessoa Deus tem uma chamada, e a obra do Senhor ela não é feita do jeito que a gente quer. Tem pessoas que têm um sonho, uma revelação, uma profecia, recebe não sei o que, um manto não sei aonde, aí quer chegar na igreja e impor essa qualidade, essa credencial que ele tem, como se a igreja tivesse obrigações de aceitar essa pessoa do jeito que ele é, e que ele vem do mundo, vem de outra igreja qualquer, ou está aqui querendo viver desse jeito. Não, meus irmãos, não podemos. Olha o que diz a palavra: Deus rejeitou Saul, porque simplesmente Saul foi fazer o que não deveria fazer. Quantas pessoas são pessoas boas, têm ministério, têm chamada, mas não sabe esperar o tempo de Deus, e começa a se adiantar, começa a querer fazer o que não lhe convém, e isso é abominável aos olhos de Deus, isso é rebelião. E a Bíblia diz aqui no versículo 23, olha o que Deus, o versículo 22, o Senhor diz através de Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Ora, obedecer a palavra de Deus é mais elegante, é mais honroso, é mais virtuoso diante de Deus do que a pessoa oferecer sacrifício, né? Do que a pessoa fazer um sacrifício, um holocausto, né? É mais gratificante a Deus obedecer a palavra do Senhor. Eis que o obedecer, diz o Senhor aqui, é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Olha que coisa fantástica. O Senhor agora no versículo 23, a palavra de Deus diz: porque a rebelião
se opor contra a vontade de Deus, contra a liderança do Senhor, contra aquele a quem Deus levantou, se opor, olha o que diz a Bíblia, é como o pecado da feitiçaria. É como o pecado da feitiçaria. Rebelião, meu irmão, não existe meia rebelião santa não. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está me assistindo aí, que você tem uma chamada, fique no seu lugar. Fique no seu lugar, não precisa você pegar atalho nenhum. Não precisa pegar atalho nenhum. Você precisa estar na posição, no lugar que Deus lhe chamou. Ah, pastor, mas porque tem alguém me perseguindo, tem alguém que não quer deixar eu crescer? Não existe isso. A Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Se foi Deus quem te chamou, se foi Deus que te chamou, Ele vai se encarregar de fazer, sem que você precise se rebelar, se levantar contra a autoridade constituída por Deus. Aí muitos vão, sabe, achando que está agradando a Deus. Irmão, todo culto parece culto. Todo culto, toda reunião parece uma reunião para Deus, mas não é. Tem muito culto por aí que Deus não participa. Tem muita reunião que Deus não está presente. Jesus diz, irmão, na sua palavra em 18 e 20 de Mateus, Jesus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, mas não é falando o nome do Senhor não, mas não é citando o nome do Senhor não, é em reverência, é de acordo com a palavra do Senhor. Aí Jesus diz, eu estou no meio deles. Deus não está, ainda que alguém está lá falando o nome do Senhor, Deus não está lá, Deus não está naquela reunião. E você, meu irmão, tenha cuidado, para você não cometer o pecado da rebelião, não cometer o pecado de rebelião contra Deus e sua palavra, porque você vai comungar com rebelde. Não, aquela igreja perto da minha casa é melhor do que onde eu estava. Aqui me oferece cargo, aqui me aceita como eu sou, aqui eu posso fazer o que eu quiser. Lá na igreja tal pastor não aceitava os sonhos que eu tinha, a revelação que eu tinha, as profecias que eu falava, ele não aceitava. Sim, não aceitava porque não estava de acordo com a palavra de Deus. É preciso estar de acordo com Deus, senão não vai, homem de Deus não vai aceitar uma coisa que não é de Deus. E a verdade absoluta não está com você não. A verdade absoluta não está com você. A verdade absoluta está aqui, na palavra de Deus. Nem uma profecia, nem uma revelação, nem um sonho é maior do que essa palavra. A palavra de Deus, ela é inerrante, infalível, imutável. Então você, meu irmão, você que está me assistindo aí, presta atenção nisso. Cuidado, você pode ficar fora do céu, perder a sua salvação, porque você sai da sua cidade, sai da sua casa, sai da sua rua e vai congregar com a pessoa rebelde. Vai congregar com uma pessoa rebelde. Ah, pastor, porque só o pastor Pinheiro, é só a Assembleia de Deus que é santa. Não, jamais eu vou dizer isso. Jamais. Eu estou me referindo que nós não podemos nos associar com quem promove escândalo, com quem está rebelando-se contra Deus e contra as autoridades que Deus constitui. Tá bom? Cuidado com pessoas rebeldes. Então você que me assiste, presta atenção nisso. Se quer servir a Deus, sirva com temor, sirva com obediência, sirva com tremor a palavra de Deus. Cuidado com esses grupos rebeldes. São pessoas muito boas, são pessoas muito amigas, mas não, fulano é muito bonzinho, fulano é muito boazinha, fulano é muito agradável, fulano bota a mão no meu ombro e profetiza para mim. Cuidado! Quantos já perderam o rumo do céu por causa de falsos sonhos, de falsas revelações, de falsas profecias? Quantas pessoas estão desviadas só porque vivem alimentando sua alma com profecias, com sonhos e com revelação? Cuidado com aquilo que não é de Deus, porque sonho, revelação, profecia tem de Deus. A gente sabe que a Bíblia está cheia, mas a vida do cristão não pode ser dirigida por sonho, por profecia, por revelação. Isso pode causar um grande mal a você, pode trazer um grande prejuízo à sua família, à sua casa, ao seu casamento. Então cuidado antes de você estar naquela reunião com alguém.
Veja se aquela pessoa é um homem de Deus. Veja qual foi o motivo que ele deixou a sua igreja, está abrindo uma igreja, está abrindo uma catedral, um tabernáculo, um lugar. E sempre essas igrejas, irmãos, ela bota algo a mais, sabe? Elas querem botar algo a mais. Olha o que é que elas querem botar. Sabe o que é que elas fazem? Faz assim, igreja, não sei o que, de uma nova unção. Que nova unção? Que nova unção? Existe uma nova unção? Ou a unção é única da palavra de Deus? Que unção nova é essa? Não, igreja é do Atos dos Apóstolos, igreja dos patriarcas, igreja segundo parecer com fulano de... Meu irmão, acabe com isso. Igreja não salva, placa de igreja não salva, quem salva é Jesus, e só os obedientes vão chegar no céu, porque a desobediência é como pecado de feitiçaria, é rebelião contra Deus. Obedecer, como diz aqui na palavra, é melhor do que oferecer sacrifício, do que oferecer holocausto, né? Sempre tem essas igrejas por aí, sempre vai ter. Existia no tempo do passado. Hoje, nos tempos presentes, também tem do mesmo jeito. Cuidado. Você que é crente em Jesus, que quer ir morar no céu, não se junte. Não pense que Deus vai receber o teu louvor, a tua pregação. Não pense que Deus vai receber a tua oração quando você estiver junto com o rebelde. Não pense nisso. Deus não vai atender a tua oração. Deus não vai aceitar a tua adoração, porque você faz junto com o rebelde, porque rebelde é igual a feiticeiro, e Deus não comunga com rebelião, Deus não comunga com feitiçaria. A feitiçaria, a rebelião é algo abominável diante de Deus. Fique com essa palavra, fique com essa palavra, não fica com raiva de mim. Deus colocou no meu coração essa palavra há alguns dias atrás. Porém, eu estava enfermo, passei 15 dias enfermos, mas hoje eu estou colocando aqui essa palavra. Eu quero alertar o seu coração, cuidado. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, disse Jesus, herdará o reino dos céus. Cuidado com quem você se junta para adorar, entre aspas, a Deus. Cuidado com quem você se junta para oferecer algo, entre aspas, a Deus. Deus não recebe. Deus não se agrada de rebelde. Deus não se agrada daquela congregação que foi aberta perto da tua casa, simplesmente porque alguém não estava de acordo com a sua liderança, com o seu pastor, com o homem de Deus, ou a mulher de Deus que estava ali, ou discordou da regência de um conjunto, ou discordou de alguém. Deus não quer que a gente ande desse jeito. Deus quer que a gente ande em comunhão com a palavra. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e escorre na orla dos seus vestidos, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quer ter a aprovação de Deus? Ande de acordo com a Bíblia, ande de acordo com o Senhor, e afaste-se de qualquer pessoa rebelde, afaste-se de qualquer pessoa que promove escândalo, afaste-se de qualquer pessoa que não tem uma vida conjugal equilibrada, que não tem uma vida conjugal abençoada por Deus. Afaste-se de qualquer pessoa que, ainda que esteja numa liderança de uma igreja, que não esteja em conformidade com a Bíblia. Afaste-se. Que Deus em Cristo te abençoe. Você que esteve aqui conosco assistindo esse vídeo, eu quero te parabenizar e dizer: cuidado, não caia nas ciladas do diabo, porque o diabo não tem paz, ele não quer que você tenha paz. Volte, se reconcilie com a pessoa que você está com raiva, né? Alguém diz até assim: não, mas eu saí em paz. Mas sai falando mal do pastor, sai falando mal dos irmãos, sai falando mal da regente, sai falando mal do obreiro, do presbítero, do diácono, do evangelista, sai falando mal do porteiro, sai falando mal de todo mundo. Aí está em paz.
Você não está em paz com Jesus, não, nem com os irmãos. Você só pode estar em paz com o diabo, meu irmão. Só se você estiver em paz com o diabo, com o inimigo das nossas almas. Porque com Deus e com a sua igreja você não está em paz. E abre uma igreja e vai ser líder e vai ter um cargo lá, como se tudo tivesse normal. Está normal não, meu irmão. Só está normal na hora que você voltar, se reconciliar, pedir perdão à igreja, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão ao corpo de Cristo que você ofendeu. Aí sim você vai estar bem. Caso contrário, você não vai para o céu desse jeito. O céu não é para quem anda assim. O céu é para quem anda de acordo com a palavra. Quer servir a Deus numa igreja séria? Comece a olhar qual é a igreja que você está servindo. Está em paz com a sua igreja que você saiu? Está não? Então volte e se reconcilie. Peça perdão. Humilhe-se. Pague a disciplina. E vá viver uma vida reta diante de Deus. Caso contrário, a palavra de Deus te garante que... A palavra de Deus nos garante que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Que essa palavra paire no teu coração. Que essa palavra paire na sua vida. E que você possa servir ao Senhor, não debaixo de estatutos humanos, mas de estatuto da palavra de Deus. Saul foi oferecer sacrifício que não convinha a ele. Deus o repreendeu. E Deus rasgou o trono dele. Tirou o trono dele. Tirou ele do trono. E Deus fala através do profeta Samuel que Deus não se agrada em sacrifícios e holocaustos, senão, com certeza, Deus teria se agradado de Saul. Mas Deus não se agrada, Deus se agrada que obedeça a palavra dele. É a palavra de Deus que está acima de qualquer profecia, de qualquer revelação. Quantas pessoas estão desviadas, afastadas de Deus, porque estão ouvindo profecias, revelações e sonhos e deixando de lado a verdade da palavra de Deus. Que Deus abençoe você e abençoe sua família, em nome de Jesus.